quero falar sobre os tolos, e quero que vocês abram comigo no 3º capítulo de 1 Coríntios, começando com o versículo 18. Não se enganem a si mesmos. Se alguém entre vocês parecer sábio, segundo os padrões deste mundo, que se faça tolo, para que seja realmente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E novamente, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, eles são vãos. Alguns anos atrás, Anthony Newley cantou Que Tipo de Tolo Eu Sou, chegando ao topo das paradas. Eu consultei um dicionário para ver o que é um tolo, ou um dos meus associados fez isso por mim. E a Bíblia tem muito a dizer sobre os tolos e o que é um tolo. Provérbios 10:21 diz, os tolos morrem por falta de sabedoria. Provérbios 1:7 diz, os tolos desprezam a sabedoria. Quando P.T. Barnum veio para este país muitos anos atrás, ele disse, o povo americano quer ser enganado, e eu estou aqui para enganá-los. Ele disse, um tolo nasce a cada minuto. Agora, sinônimos que você pode encontrar para a palavra tolo são pessoa estúpida, cabeça dura, simplório, trouxa, bobão, bocó, ignorante, seja lá o que for, alguém que foi enganado por outros, um fantoche, um ingênuo. Agora, na Bíblia pode significar tudo isso, mas também tem um significado moral na Bíblia, e é uma palavra muito importante na Bíblia, e os versículos parecem quase paradóxicos. 1 Coríntios 3:18 diz, que se torne tolo, e Provérbios 1:7 diz, os tolos desprezam a sabedoria. E Deus está falando do ponto de vista divino. Em uma passagem, o tolo é uma pessoa despreocupada, irrefletida, desatenta, sem verdadeiro entendimento. Na outra passagem, a palavra tolo é usada do ponto de vista das pessoas que receberam Cristo, porque o mundo zomba deles e diz que eles são tolos e ridículos. Eles são tolos. Então há tolos insensatos e tolos sábios. Agora Jesus disse, quem chama seu irmão de tolo está em perigo do fogo do inferno. Você deve ter muito cuidado ao chamar outra pessoa de tolo. Eu não ousaria usar esse nome para você ou para qualquer outra pessoa. Nunca use a palavra tolo com raiva, diz a Bíblia, mas estou lhe dizendo o que Deus diz sobre isso em certas instâncias. Primeiro, ao tolo ateu é repetido 2 vezes no Salmo 53:1 e no Salmo 14:1. O tolo disse em seu coração, não há Deus, mas em hebraico, isso na verdade significa, não há Deus para mim. Em outras palavras, este tolo diz deliberadamente, não há Deus para mim. Ele não está dizendo que não há Deus, ele está dizendo que não há Deus para ele. Então há o ateu prático. Veja, existem muitas pessoas que na verdade não são ateus, mas são ateus práticos no sentido de que vivem como um ateu. Você professa acreditar em Deus, mas você não vive como se acreditasse em Deus. Você vive como se Deus não existisse. Você também, de certa forma, é um ateu. E há centenas aqui hoje à noite assim. Você acredita em Deus com sua mente. Você pode ir à igreja, mas você vive como se Deus não existisse, no que te diz respeito. Então você é um ateu, de certa forma. E então, em segundo lugar, a Bíblia fala sobre o tolo zombador. O tolo zombador, os tolos fazem zombar do pecado. Provérbios 14:9. Aqui está Deus em toda a sua santidade, e a Bíblia nos diz que pecamos contra Ele. Nós quebramos suas leis e estamos sob a sentença de morte. Estamos sob a sentença de morte. Se um filme hoje à noite na televisão, em um dos programas de notícias, falando sobre quantos homens e mulheres estão no corredor da morte nos Estados Unidos agora, sob a sentença de morte. Todos nós aqui, hoje à noite, estamos sob a sentença de morte. O salário do pecado é a morte, e todos pecamos e quebramos as leis de Deus. Então, todos estamos sentenciados a morrer. Vamos morrer fisicamente. Os cemitérios estão cheios de pessoas que estão lá porque o pecado causou a morte. E então, o pecado também causa a morte espiritual. Sua alma está morta, seu espírito está morto. Fisicamente você está vivo, mas sua alma que vive dentro do seu corpo está morta para com Deus. Então, você é uma pessoa morta viva.
sob a sentença de morte. E a única maneira de ter essa sentença revogada é vir a Cristo pelo arrependimento dos seus pecados e ter fé nele como seu Senhor e seu Salvador. Se você quer que essa sentença seja revogada, se você quer que seus pecados sejam apagados como se nunca tivessem existido, se você quer ser justificado aos olhos de Deus, pegue o telefone agora mesmo. Você que está assistindo pela televisão, pegue e ligue para o número que você vê na tela, e um conselheiro irá atender. E o conselheiro vai falar com você sobre como você pode conhecer a Cristo. Assim como muitas pessoas aqui hoje à noite, eu espero, creio e oro, encontrarão Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas há muitas pessoas que zombam do pecado. Elas zombam dos padrões de Deus sobre sexo, padrões de Deus sobre casamento, padrões de Deus sobre divórcio, ética, moralidade e justiça social. Fazemos zombaria disso, rimos disso. A Bíblia diz: tenha certeza que seus pecados o acharão. Nunca duvide disso. Seu pecado vai lhe achar, mesmo que ninguém na terra o descubra. Você pode nunca ser pego. Você pode nunca ter que pagar por isso aqui, pelo que você acha, mas seu pecado será um dia descoberto. Ninguém comete um pecado que não seja descoberto. Tudo o que você fez nas trevas, cada pensamento mau que já teve, será descoberto. Porque tudo está sendo gravado, esperando o dia do julgamento. Está sendo gravado em máquinas de gravação muito mais sofisticadas do que qualquer coisa que temos. Está sendo gravado. Até seus pensamentos e seus pecados serão descobertos e serão expostos a todo o universo. Serão descobertos? Serão. É só uma questão de tempo. A palavra serão é definitiva. Serão descobertos. Talvez você tenha enganado a todos, sua esposa, sua família, sua igreja, seus amigos. Mas a Bíblia diz: seu pecado certamente o achará. Um detetive finalmente, depois de fugir por tanto tempo e se esconder por tanto tempo, a mão de Deus virá sobre seu ombro e dirá: eu o encontrei, você foi descoberto, agora sabemos. E então, em terceiro lugar, há o tolo caluniador, aquele que esconde o ódio com lábios mentirosos, e aquele que difama o outro é um tolo. Espalhar uma história maldosa sobre outros, maldizer o caráter das pessoas, destruir suas reputações com fofocas maldosas. A fofoca é listada na Bíblia como um dos piores de todos os pecados. E ainda assim, com frequência isso acontece, mesmo em círculos que se dizem cristãos. É um pecado terrível aos olhos de Deus, e Deus diz: essa pessoa é um tolo. Você nem pensaria em matar uma pessoa com uma arma ou uma faca, mas muitas vezes assassinamos um caráter, ou tentamos derrubar alguém, ou nos vingar, ou por ciúmes, ao sussurrar insinuações. Alguém me disse, ou ele fez isso e aquilo. Cometemos assassinato por assassinato de caráter, pior do que matar um homem com uma pistola, ou uma faca, ou um porrete. Aquele que difama, diz a Escritura, é um tolo. E então, em quarto lugar, há o tolo cristão. Lembrem-se da estrada para Emaús, depois que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou novamente. E lembrem-se que ele estava aparecendo aos discípulos. Na verdade, houve 11 aparições diferentes após sua ressurreição, e esta é uma delas. E aqueles 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, fora de Jerusalém. Eles estavam tristes, desapontados, desiludidos, e eles estavam murmurando e lamentando entre si. E outro homem se juntou a eles, e eles não reconheceram quem ele era. E ele conversou com eles, disse: por que vocês estão tão abatidos? Eles disseram: nós pensávamos que ele fosse o Messias. Não ouviu falar de tudo o que aconteceu em Jerusalém durante a última semana sobre esse Jesus que fez coisas maravilhosas? Pensávamos que ele fosse o Messias, pensávamos que ele tinha vindo para salvar o mundo, mas ele não salvou, ele nos decepcionou, eles o mataram numa cruz, e agora já se passaram 3 dias, e ouvimos rumores de que ele poderia ter ressuscitado, mas nós não acreditamos. Então Jesus disse: ó tolos, vocês são tolos. Então ele começou a explicar a eles as Escrituras,
desde Moisés até os profetas, sobre quem ele realmente era, e então ele foi passar a noite